Porque nós temos recebido aqui muitas solicitações para perguntar ao Dr. Américo Canhoto, que veio no nosso programa, que é um terapeuta espírita, médico homeopata. Doutor Américo, o senhor está falando desse tal de kit de sobrevivência, mas não posso deixar batido. Muita gente manda pergunta para nós, dizendo assim, eu vou no médico, ele diz que é virose. Eu levei meu filho, ele diz que é virose. Minha mulher foi no médico e voltou, diz que é uma virose. Minha sogra foi, estava ruim com não sei o quê, e é virose. Afinal de contas, é tudo virose? Não, na realidade não. O problema é que o estresse crônico está destruindo o nosso sistema imunitário. Então, um dos hormônios que é produzido em larga escala nesse processo de alarme de sobrevivência ligado é o cortisol, que é produzido pelas suprarrenais. E ele chegou num ponto imunossupressor. Para as pessoas terem uma ideia, até algum tempo atrás, quando você ia transplantar alguém, o receptor, vamos dizer, você arrebentava com o sistema imunitário dele com corticoide para diminuir a rejeição, mas como era um processo agudo, né, depois de algumas semanas o organismo se recuperava e estabilizava. Mas para a gente agora nesse processo sobe e não abaixa mais, então nós vamos ficar muito mais vulneráveis a vírus, fungos, bactérias e até aos chamados agentes oportunistas, né? Então é por isso que as pessoas agora estão ficando, na realidade, muito mais vulneráveis a esses processos, também em função do estresse crônico. Doutor, eu estou muito interessado nesse tal de kit de sobrevivência. Na continuidade, na parte da respiração, recuperar é um investimento até para o desencarne, como eu coloquei. André Luiz, um espírito muito confiável, no livro Evolução em Dois Mundos, na segunda parte do livro, ele dá uma ligeira ideia do que nós vamos encontrar chegando do lado de lá, o que a gente vai vestir, onde vai morar, como vai trabalhar. E ele dá um enfoque especial para a respiração, que é a principal fonte de alimento. Se a gente desencarnasse hoje, boa parte de nós, a gente ia chegar do lado de lá praticamente com uma crise terrível de asma. Por quê? Porque nós estaríamos, na realidade, com a respiração totalmente alterada. E essa respiração errada está trazendo uma sensação muito grande de cansaço, está trazendo todo um grave problema de refluxo que hoje todo mundo tem. Só que o primeiro estágio do refluxo é só a volta de gás do estômago, porque nós descoordenamos uma boa parte do ar que você respira hoje não vai mais para o pulmão, vai para o aparelho digestivo. Então está todo mundo arrotando muito mais do que antigamente e não percebe. Isso é um processo chamado aerofagia. Estamos comendo ar, é pena que não emagreça, né? Assim mesmo o sobrepeso continua a toda, né? E outro item do kit é a atividade física, quem não fizer vai desencarnar, não tem mais desculpa, né? E alguns alimentos aceleradores é importante reduzir bastante, então café, chamate, chá preto, açúcar, farinha de trigo, chocolate, tudo que acelera. De novo, doutor Américo, de novo agora, vamos lá. Alimentos aceleradores, se liga aí. É preciso reduzir. Quais são esses alimentos aceleradores, doutor Américo? Precisa reduzir isso aí. Hoje uma boa parte, o que tem é a cafeína. Cafeína? Cafeína, por exemplo, pessoas que tomam pó de guaraná, que usam açaí, que é uma coisa da moda, né? Então aí você tem substâncias que aceleram, que dão um pique, é como se fosse um doping, não deixa de ser um doping, né? Interessante a colocação. Só que é uma coisa sem sentido que a gente tem que se dopar para levar um cotidiano, porque agora, aquilo que eu coloquei antes, né? O fluxo de vida não é mais assim, agora ele é assim, então causa e efeito vão começar a sair na mesma foto. As pessoas estão ficando encrencadas. Eu tenho recebido no consultório, por exemplo, pacientes com graves crises de alergia ou antialérgico que sempre tomou. Começa lá uma crise de rinite, o sujeito toma um remédio que tomou a vida inteira e vai parar na UTI. Encrenca grande, vamos dizer, para as pessoas com cefaleia, que vem aumentando muito. Dor de cabeça. Sim. Repetitiva, exagerada. Isso, as pessoas tomam analgésico o dia inteiro como chupam bala, né? Tem gente que já começa a dor de cabeça, tem que correr para o hospital, tomar medicação na veia, não está fazendo mais efeito e aí vai ficar uma situação muito, muito sofrida. Kit de sobrevivência ajuda a evitar a obesidade, doutor Américo? Claro. Se a gente entendesse Jesus, hoje nós temos assim 2 problemas muito comuns e consertando um você poderia resolver o outro. Então, gastrite, todo mundo tem, só que em estágios e níveis diferenciados para cada indivíduo e o problema do sobrepeso tem aumentado muito. Então, olha, bem-aventurados os aflitos. Não tem coisa melhor para você emagrecer do que uma gastrite.
ela é fantástica, ela é impressionante. Por quê? Se você observar, estou mastigando mal, esse alimento serve, essa quantidade, essa não, né? Se você fizer direitinho, em pouco tempo você curou a gastrite, e aí você perdeu um monte de quilos. Se você mantiver a dieta que você usou para consertar a gastrite, você não engorda mais. Doutor Américo, gastrite tem cura? Tem, muito fácil, exatamente. Basta que você converse com o seu corpo, basta que você respeite o seu corpo, porque o nosso corpo, ele fala, ele mostra, só que às vezes o coitado tem que berrar, espernear com uma dor, uma inflamação. O ato de tomar um remédio, muitas vezes, é como se a mente estivesse falando para o corpo, cala a boca que eu não te perguntei nada, e continua num processo de autoagressão, que hoje é um suicídio cada vez mais complexo. Toda morte por doença é suicídio, a maioria... Indireta, de uma forma indireta. De uma forma indireta. Por exemplo, Isso. a maioria leu o livro Nosso Lar, né? André Luiz, um grande cientista, um grande médico, né? Ele desencarnou na condição de suicida. Ficou 12 anos no umbral, mas só ficou porque ele não pediu para sair. Se ele tivesse pedido, ele tinha saído. Mas por que ele não pediu para sair? Porque ele tinha uma mente cartesiana, científica, não acreditava em Deus, nem na espiritualidade. Então ele cumpriu aqueles 12 anos que ele antecipou através do câncer de intestino que o fez desencarnar. Só que esse processo dele era menos grave do que para a maioria de nós hoje, que temos jamais consciência desse mecanismo, de como, na realidade, a coisa funciona. A medicina do futuro vai parar de curar doenças para prevenir as doenças, doutor Américo Canhoto? Ah, com certeza. Em breve, eu acredito que não demore tanto assim. Nós vamos ter, assim, primeiro que a gente vai trocar órgãos como trocamos peça de carro. Mas não vai ser para essa turma que está aqui encarnada agora, porque nós precisamos do que está aí, né? Assim, cada doença é uma ajuda inestimável. Então, para você mostrar a importância da doença para nós, uma doença hoje muito comum, aumentando cada vez mais, principalmente em crianças e jovens, o diabetes. É uma doença maravilhosa para a evolução espiritual. Por quê? Doença maravilhosa, Maravilhosa, doutor. porque tem gente que está chocado aí. Te obriga a desenvolver a inteligência, a observar. Esse alimento pode, esse não pode, essa quantidade sim, Ou essa seja, não. se não aprende pelo amor, vai pelo diabetes. Mas dor. é um ato de amor da vida, né? Aí você desenvolve a aceitação, porque aquilo não vai desaparecer até o final da vida se você mantiver os velhos hábitos, tipo, por que comigo? E principalmente vai ajudar a desenvolver uma qualidade que nós somos muito pobres, a perseverança, o dar continuidade nas coisas, né? Então, vamos dizer, tudo aquilo que parece ser um mal, no fundo é um pequeno bem. Desnecessário seria se nós, vamos dizer, mudássemos a nossa maneira de ser. Mas a nossa doutrina e assim, o nosso conhecimento atual em muitas áreas vai nos levar a um mundo completamente diferente em pouco tempo. Doutor Américo, Deus abençoe. Muito obrigado. Você gostou? Deixe seu like, inscreva-se no canal, acione o sininho.